eu estou gravando a aula e, à tarde, essa aula está disponível para você que teve problema de conexão de internet ou que quer dar uma revisada. Bora aqui, bora aqui, bora aqui, bora aqui. Deixa eu ver o que eu vou falar agora, que já dá para responder alguma questão de imediato. Ainda não, professor, tenha calma. Dê uma explicada pelo menos 10 minutinhos, que ainda não dá para explicar nenhuma questão. Pelo que eu falei até agora, não. Não. Oh, é ansioso. Só ansiedade. Bora lá. Calor latente é quando o corpo ganha calor e ocorre mudança de fase. Ou quando o corpo perde calor e ocorre também a mudança de fase. Calor sensível é quando o corpo ganha calor e apenas varia de temperatura. Tá? Calor latente. Pronto, tu já sabe me dizer qual é a diferença entre calor latente e calor sensível? Bota aí no chat aí quem está por aqui, quem está me ouvindo. Sabe diferenciar calor latente de calor sensível, né? Sabe, não sabe? Então, muito bom dia. Sim, Alan, olha bem aí, a pedra de gelo derretendo. Significa que ela recebeu calor. Então, o que foi que esse calor proporcionou essa pedra de gelo? Mudança de estado físico. Tá? Então, esse calor que a pedra de gelo recebeu, eu denomino ele de calor latente, porque ocorreu uma mudança de fase. Tá? No momento da mudança de fase, durante a mudança de fase, tá? Não temos variação da temperatura. A temperatura não muda, certo? E no calor sensível, o que acontece com a substância que recebe calor, chamado calor sensível? Tá? Não há mudança de fase, o que ocorre é apenas a mudança de temperatura. No calor sensível, mudança de temperatura, calor latente, mudança de fase. Variação de temperatura. No calor sensível, sim, ocorre uma variação de temperatura, uma mudança de temperatura. E no calor latente, não ocorre mudança de temperatura. Desculpa. Posso continuar? O áudio aqui está cortando. Bora lá. Bora lá. Vou continuando aqui. Continuar aqui. Cadê meu mouse? Está aqui. Vamos passar para frente. Aí na tua tela, tu tem unidades do calor da página 37, frente B, módulo 4. Lá na unidades do calor, está dizendo que, sendo uma forma de energia, o calor é expresso no Sistema Internacional em Joule. Opa! Energia na física, unidade de medida padrão de energia na física é Joule. Tá? Porém, no entanto, contudo, todavia, foi difundido, tá, um tipo de unidade bastante difundida, chamada energia calorífica. Tá? Como é o nome dessa energia calorífica bastante difundida? É a caloria. Tá? Então, essa caloria, convertendo para joule, corresponde a 4,186 joules. Tudo bem aí? Certo? Certo, tudo bem? Vai botando aí certo, ok. Botando aí certo, ok. Bota aí certo. Para eu saber se estou falando em português. Ok. Ok. Pronto. Então, agora é o seguinte. O que é uma caloria? Na realidade, aqui no processo químico, né, no processo físico, na realidade, o que é uma caloria? Tá? Uma caloria, preste atenção, tu tem aí água a 14,5 graus.
passando para a água a 15,5 graus. Tá? Então, caloria, gente, é a quantidade de calor necessária, presta atenção, a definição aí. Caloria é a quantidade de calor necessária para aquecer 1 grama de água em 1 grau Celsius. Tu entendeu o que é caloria? Tá? O que é caloria? É a quantidade de calor necessária para aquecer 1 grama de água em 1 grau Celsius. Tá? Isso aí é que é uma caloria. A quantidade de água necessária para aquecer 1 grama de água em 1 grau Celsius. Pode passar para frente? Pode prosseguir? Estou seguindo agora. Já perdi o chat agora. Agora eu perdi o chat. Estou afobando que eu pego o chat e eu consigo pegar o chat e a apresentação. Agora eu vou tentar aqui de novo, pegar os dois. Agora vai aparecer para mim, para todo mundo. Pronto. Caloria, grau Celsius. Tá, isso aí eu já falei, a quantidade de calor. Agora, o que eu tenho aí? Eu tenho um gráfico, uma tabela, na realidade, equivalente à da página 38. Viu? Eu tenho uma tabela aí, né? Eu vou te mostrar, equivalente da página 38. Na página 38, há uma explicação, tá, sobre uma farsa, tá? É uma farsa, tá? Quando você pega um biscoito, quando você pega um chocolate, aí lá diz assim, apenas 4 calorias. Apenas 80 calorias, tá? A indústria dos alimentos descobriu que se ele colocar no rótulo da embalagem um valor muito alto, a pessoa gordinha, igual eu, não vai querer comer. Tá? Então, o que foi que aconteceu? E a caloria alimentar, uma caloria alimentar, corresponde à unidade da física 1.000 calorias. Presta atenção. Olha aí. Olha o golpe. Uma caloria alimentar, ela corresponde a 1.000 calorias da física. Olha o golpe. Tá vendo aí? É por isso que a pessoa diz que não come nada e está só engordando. Porque a quantidade de calorias que a pessoa está ingerindo é muito grande e ela pensa que não é. Tá? Porque o biscoitinho, aquele biscoitinho, diz que só tem 80 calorias. Mas, na realidade, ele tem 80.000 calorias. Aí a pessoa não sabe por quê que um pacotezinho de biscoito todo dia de tarde engorda. Um sorvetinho, tá? Um Nescau, não sabe, você não sabe por que é que está engordando, não está comendo nadinha, só um pacotinho de biscoito, cuscuz. Ninguém sabe por que a pessoa está engordando. Porque a indústria do alimento, tá? Te enganou, porque uma caloria alimentar corresponde a 1.000 calorias da física. Aí, né, você cai no golpe e acaba comendo mais. Cuidado! Bora lá. Agora, um calor, vocês precisam saber calcular, que é o calor sensível,
Tá bem aí o que macete. Q, que é a quantidade de calor, é igual a M, que é a massa, C, que é calor específico, vezes variação de temperatura. Cada substância, gente, tem seu calor específico. Inclusive, aqui na página 38, a tabela, não era a tabela de calorias alimentares, não, era a tabela mesmo de calor específico. Tá? Calor específico. Se você quiser saber qual é o valor do calor específico de uma substância, você isola tudo isso aqui, tá? Aí bota massa vezes variação de temperatura para debaixo da quantidade de calor. Tá lá no cálculo da página 38, lá da esquerda, onde tem calor específico. Como é que eu determino o calor específico de uma substância? Tá? Eu descubro quanto foi de calor necessário, tá? Para fazer o aquecimento, tá? E aí eu vou dividir pela massa e a variação de temperatura. Tá? Então, como é que eu calculo o calor específico? Q igual a MC delta θ. Tá aqui. Uma pergunta. Essa aqui é pergunta de prova. Tá? Quanto menor o calor específico, mais rápido uma substância esquenta, ou ela ganha calor, ou mais rápido ela esfria, ela perde calor. Tá? Preste atenção. Calor específico da substância determina a quantidade de calor que ela vai ganhar ou que ela vai perder. Tá? Então, quanto menor o calor específico, mais fácil, mais rápido, essa substância vai ganhar calor ou e também vai perder calor. Tá? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Em uma das aulas de calor, propagação do calor, nós falamos sobre esse fenômeno aqui. Olha só qual é o fenômeno. Fenômeno das brisas do mar. Estão lembrados que nós falamos de brisa do mar? Aí a brisa do mar, durante o dia, tá? A areia esquenta mais rápido do que a água. Verifica bem para mim qual é o valor do calor específico da areia. O calor específico da areia é 0,19. E qual é o calor específico da água, no estado líquido? Significa dizer que eu vou precisar apenas de 0,19 calorias, olha só, para cada grama de areia para poder aquecer essa areia. Eu vou precisar apenas de 0,19 calorias em cada grama de areia para aquecer a areia, tá? Então, eu vou precisar da quantidade de calorias muito pequena para aquecer muito, a mesma quantidade de areia, de água. Por exemplo, 1 grama de água, eu preciso de 1 caloria de água para aquecer 1 grama de água. Mas 1 grama de areia, eu preciso só de 0,19 calorias para aquecer 1 grama de areia. Entendeu aí, gente? Entendeu? Eu vou precisar apenas de 0,19 calorias, 0,19 calorias, para aquecer 1 grama de água. Para aquecer 1 grama de água. Do mesmo jeito, quem aquece mais rápido, também perde mais rápido, viu? Entendeu aí a história aí do calor específico? Entendeu? Isso. Quem ganha mais rápido, também perde mais rápido. Até porque, por exemplo, se a areia ganhou apenas 0,19, o que ela vai perder é 0,19. Então, para perder 0,19 calorias, é muito mais rápido do que para perder 1 caloria. Tá entendido aí? Então, tome cuidado, que calor específico, quanto menor o calor específico, mais rapidamente uma substância aquece. Mas também mais rapidamente ela esfria. Calor específico. Exatamente, porque o calor específico dessa substância é menor do que da areia, no caso, é menor do que a da água. E isso, para nós, de modo simplificado, significa dizer o quê? Que uma menor quantidade de calor é necessária para aquecer uma determinada massa. Com pouco calor se aquece uma mesma quantidade de massa.
tá? Então, com 0,19 calorias, eu consigo aquecer 1 grama de areia. Mas com 0,19 calorias, eu não consigo aquecer 1 grama de água. Então, com pouco calor, eu aqueço a areia. Mas com pouco calor, eu não consigo aquecer a água. Posso passar para frente? Pode passar, né? Então, bora lá. Agora, cada substância tem a sua capacidade térmica. E o que é capacidade térmica de uma substância? Tá? A capacidade térmica de uma substância, ela tem a ver com a quantidade de calor que uma substância pode, tá, ganhar ou receber, tá, e sofrer apenas uma pequena elevação de temperatura. Olha, está bem aqui, está na página 37. Capacidade térmica. Tá? Vai absorver. Capacidade térmica é uma propriedade extensiva, porque depende da massa do corpo. Opa, vai fazendo aí a anotação, riscando, ó. Capacidade térmica é uma propriedade extensiva. Opa, deixa eu ver aqui um exemplo. Por exemplo, a batata. O que você me diz? A capacidade da batata, capacidade térmica da batata é grande ou ela é pequena? É muito comum você comer uma batata, quando você corta a batata cozida, a batata está inteira, você ela consegue manter o calor por mais tempo, porque a capacidade térmica dela é muito grande. Já você já tem outros alimentos que não conseguem manter a quantidade de calor. Tá? Então, como não consegue manter a quantidade de calor, capacidade térmica. Preste atenção, gente, olha só, a diferença, tá, entre o C minúsculo, que é calor específico, e o C maiúsculo, que é capacidade térmica. Viu? Cuidado. Esse C pequenininho aqui é calor específico de uma substância. Tá? E Czão é capacidade térmica do material. Tá? Ela é uma propriedade do corpo, tá? E depende da massa e do calor específico. Deixa eu dar um exemplo aqui, outro exemplo. Eu tenho aqui 3 blocos, bloco 1, bloco 2 e bloco 3. Os 3 blocos, eles são feitos do mesmo material, tá? Esses 3 blocos são feitos do mesmo material. Então, se eles são feitos do mesmo material, o calor específico deles é igual. Tá, mas qual é o bloco que tem maior capacidade térmica? Tá? O bloco que tem maior capacidade térmica é aquele que tem a outra variável maior. Qual é a outra variável? A variável massa e a variável calor específico. Como os 3 blocos são do mesmo material, então a massa é que vai determinar. Pergunta que não quer calar. Quem é o bloco que tem a menor capacidade térmica dos 3? Qual é o bloco? O bloco número 1, bloco número 2 ou bloco número 3, que tem a menor capacidade térmica? Menor capacidade térmica. Esses 3 blocos aí. Votação aberta, quem é que está por aqui? Oh, desculpa. Quem é dos 3? Tá, bora lá, gente. Cadê o povo? Cadê o povo? Cadê a participação? Qual é o bloco que tem a menor capacidade térmica? Qual é o bloco que tem a menor capacidade térmica aí dos 3? Bloco que tem a menor capacidade térmica.
Isso. O bloco que tem menor capacidade térmica é o que tem a massa menor. Muito bem. Tá? Então, você já sabe a diferença entre o C minúsculo e o C maiúsculo. Cadê? Sabe a diferença? A Rosa, pronto, a Rosa diz que sabe. O Alan também diz que sabe. Quem mais é que sabe a diferença entre capacidade térmica, que é o C maiúsculo, e calor específico? Capacidade térmica, calor específico. Então, já tem aqui votação encerrada. Bora lá. Passando. Página. Vou ver aqui, calorímetro. Calorímetro, vai para a página. Eu parece que eu estou querendo terminar o assunto já em 10 minutos de aula. Só isso que está aparecendo. Cadê o que é equivalente de água? Peraí. Agora é mudança de fase mesmo. Estado físicos. Tá, então deixa eu te apresentar algo que é do ensino fundamental. Estado físico da matéria, sólido, líquido e gasoso. Tá, o que garante que uma substância está no estado sólido? Menor estado de agitação das partículas, maior agregação das partículas. Estado líquido. As moléculas no estado líquido, elas estão livres, porém com um certo grau de agregação. Agora, o estado gasoso, tá? Então, tá aí, isso é assunto do ensino fundamental. Agora, preste atenção, isso, menor coesão. Agora, preste atenção na mudança de fase, que é página 40, mudança de fase. Tá? E aí no teu livro, a página 40. Tá? Fusão, solidificação, vaporização, condensação, sublimação e ressublimação, tá? São as passagens de estado. Tá? E tu já sabe que a fusão é do sólido para o líquido. A solidificação do líquido para o sólido, vaporização do líquido para o estado de vapor, condensação de vapor para o estado líquido, sublimação do estado sólido para o estado de vapor e ressublimação, tá? É do estado de vapor para o estado sólido. Tá? Olha aí, estado sólido, tá aqui, estado sólido, aumento de temperatura vai para o estado líquido, só que tem um detalhe, vem aqui a respeito do estado líquido, pronto, ó. Ficou estado líquido agora, ó. As partículas ficaram no estado líquido. Gente, tu pode observar que esse estado líquido aí, volta bem aqui, aqui, tem uma coisa bem interessante aqui, ó. Tu presta atenção que aí é estado líquido. Mas o que foi que tu conseguiu identificar? Que as partículas estão bem próximas uma das outras. Vocês conseguiram ver isso? Ou só eu que estou olhando com o olhar de professor de física? Ó, aqui existe um espaço entre as moléculas. Um espaçozinho aqui, ó. Ela existe um espaçozinho entre as moléculas. Tá? Mas depois, quando ela vai para o estado líquido, esse arranjo, ele fica um arranjo assim, praticamente coeso. O que é isso aí? É o comportamento anormal da água.
Quando ele quebra as pontes de hidrogênio, no estado líquido, até chegar a 4 graus Celsius, as moléculas se juntam, tá? Aumenta a densidade, tá? Aumenta a densidade. Aí depois, aumenta a densidade, não, diminui a densidade. Aí depois é que ela vai se espalhar mais, ó. Tá aqui o estado líquido normal, tá aqui o estado líquido normal. Depois que passa da temperatura de 4 graus. E aí depois vamos para o estado gasoso. Certo? Certo, 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 certo. Para aí. Certo, certo, certo. Tira aqui, bota aqui. Diagrama de fases. Sólido, líquido, gasoso. Parece prova de quinta série do ensino fundamental, isso aí. Tá parecendo muito com prova de quinta série. Esse gráfico bem aí. Agora, presta atenção. Tá? Mudança de fase. Troca de calor, pressão, pressão. Pressão aqui. Pronto. Pronto. Vim aqui, é o gráfico da página 41 do teu livro, do material. Tá? E aí eu tenho o diagrama de fase sendo representado de outra maneira. Tá? Existe uma temperatura, gente, onde a água pode estar nos três estados físicos. Opa, como é a história, menino? Tá, existe uma temperatura onde você pode encontrar a água nos três estados físicos. Como é o nome dessa temperatura, tá? Como é o nome dessa temperatura? Exatamente. É ponto triplo ou tríplice da água. Triplex. Viu? Para ficar mais fácil de você não esquecer, é o triplex. O triplex. É o ponto triplex da água. Ponto triplex da água. Ponto triplo da água. Tá? E o ponto triplo da água pode apresentar a água nos três estados físicos de que maneira? Mudando a pressão dessa substância. Então, de acordo com a pressão, nós podemos ter uma temperatura, uma só, onde a água pode se apresentar em três estados físicos, tá? Então, dependendo da pressão, tá? Dependendo da pressão, nós podemos ter aqui, ó, ponto triplo da água, tá? Então, eu posso ter uma determinada pressão, a água no estado sólido, a água no estado líquido ou a água no estado gasoso. Mas vamos continuar aqui com o diagrama, um diagrama normal, tá? Se eu tenho água aqui é água, tá? Então, se aqui é água, opa, pronto, vou botar aqui pedacinho por pedacinho. Aqui é água. Aqui, digamos que é a temperatura de uma ATM, bem aqui. Tá? Então, se aqui é uma temperatura onde eu vou ter água, tá? Então, eu aumento a pressão. Aqui, ó, o aumento da pressão. Tá aqui, ó. Abaixo de 1 atm, abaixo de 1 atm,
a água vai se encontrar no estado sólido. Tá? Acima de 1 atm até 100 graus, tá? A água vai se encontrar no estado gasoso, tá? E acima de 100 graus, a água vai estar no formato de vapor. Só que esse vapor, ele vai chegar a uma temperatura chamada ponto crítico. E o que é o ponto crítico? É quando as partículas do vapor, elas estão tão agitadas que não tem como se reverter o processo. Tá? O processo de vaporização não pode ser mais revertido. Tá? Então, qual a diferença de vapor para um gás? Tá? A diferença do vapor para o gás é que o vapor ele pode retornar ao estado líquido e o gás superaquecido ele não tem, porque o estado de agitação das partículas é tão agitado que não há como, não tem como esse vapor, que agora é chamado gás, retornar para a temperatura anterior. Tá? Então, e que temperatura é essa? A chamada ponto crítico. Tá? Essa temperatura é chamada de ponto crítico. Peraí, deixa eu ver aqui mais que é ponto crítico. Então, tá aqui a água. Ó. Aumentou a pressão, aumenta a temperatura, então é ebulição. Tá aqui a água, diminuiu a pressão. Não, é dependendo da temperatura. Aliás, da pressão. Observa aqui, ó. Aqui, ó, até chegar aqui, olha para cá para o gráfico. Até chegar aqui, você tem uma pressão. Ó, até chegar aqui, você tem uma pressão. Tá? Então, tá aqui a pressão. Daqui para cima, você tem um aumento da pressão, mas você tem praticamente a mesma temperatura. Olha aqui. Daqui para lá, para a direita, tá? Você tem aqui um acréscimo de pressão, tá? Você tem um acréscimo de pressão. Então, nessa região, eu posso encontrar a água no estado sólido, líquido ou gasoso, dependendo da pressão, tá? De acordo com a pressão, eu tenho aqui a água no estado sólido. Então, existe uma pressão. Pronto, ó. Tá bem aqui. A água com uma pressão de 1 atm a 0 graus Celsius, ela está no estado sólido. Tá? Ela está no estado sólido. Mas a água a 1 atm a partir de 0 graus até 100 graus, ela está na fase líquida. Tá? Mas se eu tiver uma pressão menor, tá aqui, eu diminuo a pressão, diminuir aqui a pressão. E a mesma variação de temperatura, ó, de 0 a 100 graus, com a pressão menor, a água está na fase gasosa. Viu? Ó, bem aqui, ó, a água pode estar aqui nesse local aqui, ela pode estar líquida e gasosa. Aliás, nessa mesma temperatura, de 0 a 100 graus, a água pode estar líquida e gasosa. De 0 a 100 graus, a água pode estar líquida e gasosa ao mesmo tempo? Pode, dependendo da pressão que essa água tiver submetida. Tá? De acordo com a pressão que essa água tiver submetida, essa água pode estar ao mesmo tempo em 2, 3, até 3. Viu? Pode estar até 3 fases. E aqui nesse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui, tá? Aqui, ó, uma pressão maior, fase sólida. Uma pressão menor, fase gasosa. Com um pouquinho de pressão, fase líquida. Tá? O que vai te determinar aí não é a temperatura, porque assim, as mudanças de fase, pelo que nós estudamos, ela era determinada pela temperatura, não é verdade? 0 grau, fusão. 100 graus, evaporação.
Mas aqui agora, o que vai determinar não é apenas a temperatura, o que vai determinar é a pressão em que a substância está submetida. Pela pressão, vai determinar a pressão. E, para terminar aqui, terminando aqui, calor sensível, calor latente, ponto triplo da água. Ah, detalhe, o nome, essas curvas, gente, elas têm um nome, viu? Cada uma dessas curvas aí tem um nome, tá? Então, bora lá. Como é o nome dessas curvas? Fiquem atentos para o nome das curvas, tá? Então, se aqui, tá? Se aqui de bem aqui, até chegar no ponto triplo, tá bem aqui, até chegar no ponto triplo. Eu tenho a temperatura 0 até chegar no ponto triplo. Então, que vier até chegar nesse ponto triplo, está no estado sólido, tá? Está aqui no estado sólido, tá? Ponto triplo está no estado sólido. Isso beirando a pressão de uma ATM, tá? Se baixar a pressão, vai estar em que estado? No vapor, tá? Mas se for na pressão normal, vai estar no estado líquido, tá? E até 0 grau, vai estar no estado sólido, tá? Então, essa curva aqui, que é do estado sólido, é a curva de sublimação. Por quê? Se aqui é sólido e aqui é vapor, a passagem de sólido para vapor ou de vapor para sólido, como é o nome disso aí? Sublimação. Ah, e aqui, que aqui é estado sólido e aqui é estado líquido. Como é o nome dessa curva aqui, ó? Curva de fusão. Ah, e do estado líquido para o estado de vapor? Vaporização. Então, aqui é a curva de vaporização, aqui é a curva da fusão, aqui é a curva da sublimação. Porque se passar, presta atenção, as questões elas vêm assim, uma substância que está nesse ponto e vem para esse ponto aqui, o que, que acontece com ela? Ora, se ela está no estado sólido e ela vai para o vapor, ela vai sublimar. Oh, é bem aqui, pronto, já dá tempo de responder aqui uma questão. Já dá para começar aqui na 2, deixa eu ver aqui a 2, exercício de aprendizagem. É a 2 do exercício de aprendizagem. Deixa eu ver aqui, para passar aqui. Então, preste atenção, ponto triplo da água, ponto crítico. Vocês estão lembrados do que é ponto crítico? Ponto crítico é quando a temperatura do vapor atinge o seu máximo e a partir de então não pode ocorrer ele vai virar gás. O vapor vai virar gás. Isso, o processo se torna irreversível. Tá? Então, só lembrando aí, ó, lembrando aqui, ponto crítico, do lado da esquerda, fase sólida. Ponto crítico, do lado da direita e abaixo do ponto crítico, é fase gasosa. E no meio vai ser fase líquida, tá? E no meio vai ser fase líquida, tá? E o líquido, quando ele vai aumentando a pressão dele, vai chegar a um limite. Esse limite me diz que o líquido passa a ser compressível. Tá aqui, ó. E aí, quando chega no ponto crítico, é um fluido supercrítico, tá? Ele se transforma num gás que não pode ser mais retornado para o estado anterior. Então, tá bem que essa curva aqui. Então, o que tu tem que aprender dessa curva bem que é o seguinte. Quando chega nesse ponto aqui, que é o ponto crítico, abaixo é gasoso, no meio é líquido e à esquerda é sólido. Pronto. De modo assim, mais simplificado, o que tu tem que saber sobre essa curva é isso aí. À esquerda é sólido, para a direita e para baixo é gasoso, e bem no meio é a fase líquida. E aí tu já sabe, quando vai do sólido para gasoso, é sublimação.
Mais pressão no sólido e menos no líquido, só serve no diagrama da água. Sólido, sólido. Ó, porque analisa também que também nesse momento aí, Marina, tem a mudança de temperatura, viu? Tem aqui, ó, o sólido, aí ele tem mais pressão, mas a temperatura dele, ó, tá zero. Mas quando eu aumento a temperatura um pouquinho, por exemplo, bem aqui, a partir daqui eu tenho a mesma pressão para o sólido e para o líquido. Mas eu vou aumentar a temperatura. Então, ele deixa de ser sólido, essa pressão aqui, ele vai deixar de ser sólido, e ele vai transformar-se em líquido com o aumento da temperatura. Viu aí, Marina? Eu acho que é isso aí que tu estava querendo argumentar. Aí eu iria ler a questão para vocês, mas não vai dar tempo, não quero cansar muito vocês, tá? Mas já dá para você ler e responder a maioria, são quase 100% dessas questões, viu, gente? Tá, eu resumi o conteúdo, não vou mentir, não. Resumi o conteúdo porque eu fui direto no assunto que tinha a ver com as questões. Aí, ó, acabou o conteúdo. Tá? Apesar de eu ter resumido, mas ainda ficou. Agora, o que, que vai restar para nós? É fazer os cálculos de calor latente, calor sensível, fazer análise dos gráficos, tá? Descobrir em que trecho é calor latente, que trecho é calor sensível, e a gente resolver essas questões aí. A seção do Enem, vocês viram que ela é bem grandinha, tá? A seção do Enem, ela é bem grande. Tem muitas questões, tá? Mas, basicamente, o que a gente precisa saber sobre calorimetria para o Enem são as curvas, tá? São as curvas, e saber calcular a quantidade de calor de um ponto até chegar a outro ponto. É basicamente isso aqui. Um abraço para todo mundo. Felicidade, tudo de bom, certo? Vou terminar aqui a nossa aula, tá? Tá certo? Continuando a comemoração dos nossos colegas, porque pensa logo que no próximo ano eu vou estar com a cabeça raspada para vocês, viu? Pode ter certeza que eu vou estar. Eu vou fazer esse sacrifício de raspar a cabeça para você que está passando no Enem. Mudou de vestibular para Enem, mas não tem jeito não. Os meninos todos no Instagram botaram a música do Pindu. Certeza. Tchau, 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 tchau. Estou de cabeça raspada, tudo agora é